Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Repórteres do Poder, em que a gente discute jornalismo político no Brasil. E desta vez a gente recebe o jornalista Biagio Talento, que é jornalista formado pela Universidade Federal da Bahia desde 1982, passou 20 anos no jornal Estado de São Paulo, na Agência Estado, depois passou mais 10 anos no jornal à Tarde, autor de diversos livros, hoje tem um canal no YouTube e está como comentarista da Rádio Metrópole. Tudo bem, Viagem? Tudo bom, Rodrigo? Prazer participar aí no seu projeto, que é bem interessante. Muito Vamos ver o que é bom. que eu posso contribuir aí com você e os jornalistas, os estudantes, talvez, né? Sim, sim, sim. Como é que o jornalismo entrou em sua vida, Viagem? Olha, é uma coisa, digamos assim, de família, porque minha irmã, Carmela Talento, é jornalista, né? E era casada também com um jornalista de uma certa relevância na época dele, que foi foi o Antônio Jorge Moura, que já é falecido. E eu tenho a impressão que essa influência acabou me levando à profissão de jornalista, que eu também era atraído pelo fato de ser uma coisa, uma profissão que lhe dava assim uma novidade a cada dia, né? É uma coisa de ser pessoa curiosa. Você nunca sabe o que vai acontecer no dia que você vai trabalhar. Vai ter sempre uma novidade, uma coisa que você vai aprender na profissão. Então, acho que foi em função disso aí. Tanto que o próprio Antônio Jorge conseguiu. Me deu a dica de um estágio na Rádio Jornal do Brasil, quando eu era estudante, e depois que eu me formei, a Carmela também me deu uma dica para eu ir no Jornal da Bahia, né? Quando eu já estava formado, onde eu passei um ano, se eu não me engano, mais ou menos um ano no Jornal da Bahia. De lá eu fui para o Estadão. Mas aí a gente vai contando ao longo da entrevista. E é isso, assim, eu vi que você formou em 82 e 87 você já estava no Estadão? Já estava no Estadão. Em 87, eu estava no Jornal da Bahia e no final do ano, lá para setembro, outubro, fui para o Estadão. E é uma coisa curiosa, porque na escola de comunicação tinha muitos professores que comandavam sucursais ou eram editores de jornais, né, da cidade. E muitos estudantes de lá, jornalistas, conseguiam emprego e algum tipo de estágio pedindo aos professores. Eu nunca fiz isso, não sei se pela minha timidez, isso nunca aconteceu. Mas quando eu estava no Jornal da Bahia e eu fui fazer uma matéria no Sindicato dos Professores Profissionais, eu me lembro bem aonde foi, né? Na sede do sindicato, acho que estava em greve, coisa e tal. Eu fui lá como repórter do Jornal da Bahia e nesse local estava o Carlos Navarro, que era o chefe da sucursal do Estadão. Não sei, acho que ele era amigo de alguém lá, ou fazia alguma coisa lá no sindicato. E ele estava lá no dia dessa entrevista. E ele disse na entrevista eu chamei a sua atenção dele, né? Na coletiva lá, quem deu a entrevista. E aí, através de um amigo comum, o Anísio Félix, jornalista, né? Que trabalhava no Jornal da Bahia, ele mandou um recado para mim, dizendo que a sucursal do Estadão estava com uma vaga pendente, porque um dos jornalistas, o Fernando Scariz, o falecido Fernando Scariz, tinha saído temporariamente para trabalhar na campanha de Valdir Pires. E ele estava testando jornalistas para ocupar essa vaga, né? Ou temporariamente, ou se a coisa seguisse, podia ser contratado. E ele já tinha testado duas pessoas que ele não tinha aprovado e sugeriu que eu fosse lá passar um mês de teste, né? Para ver se ele aprovava, dava o aprovo. Eu não conhecia Navarro, conhecia dois ou três repórteres que trabalhavam lá, de coberturas que eu tinha feito, né? Demóstenes Teixeira e quem mais? E o fotógrafo Agliberto, que a gente sempre se encontrava em algumas coletivas, em alguns eventos. E aí fui lá fazer esse teste e aí foi aprovado. E aí continuei. Passei lá quase 20 anos, 19 anos e alguns meses, né? Foi, a Inclusive, minha história de entrada no Estadão foi essa. depois, inclusive, você escreveu um livro, né, a Surksal, sobre a história. Exato. Depois, aí o Estadão foi enxugando, né? A sucursal. Foi enxugando, enxugando, até o ponto que ficou só eu como correspondente. E até trabalhando em casa, né? E eles fecharam a sucursal e eu fiquei um tempo trabalhando em casa como correspondente.
E aí eu achei, como eu estava com todos os arquivos do Estadão, desde o início da fundação, né, na década de 70, início da década de 70, eu achei interessante fazer um livro dos 30 anos da sucursal, mas com aquele viés, com aquelas materinhas de coisas bizarras que aconteciam. Eu achava que isso acontecia na Bahia, mas com o tempo você vai vendo que isso tem acontecido em todo lugar do mundo e do Brasil, né? Até aqui no Rio Grande do Norte, onde eu estou morando agora, eu vejo coisas assim bem bizarras que poderia até integrar esse livro, né? E Aí eu tipo, resolvi fazer esse livro em homenagem e mostrando esse estilo, né? Havia num determinado tempo no jornalismo em que se dava espaço para esse tipo de matéria curiosa, bizarra, né? Talvez retrato de um tempo já passado, né? Que eu acho que não existe mais um delegado calça curta que não é formado, que prende um boi e depois condena o boi à morte, porque o boi destruiu a roça de feijão de um vizinho, ou o outro que indicia uma vaca porque ela matou um rapaz que estava lá enchendo o saco dela, né? Esse tipo de coisa. mas você acha que o jornalismo melhorou de lá para cá? Porque muita gente critica, fala que o jornalismo hoje é pior, tem menos apuração. Aí quando você vê esse tipo de história, você não acha que o jornalismo hoje está mais profissional e melhor? Não, eu acho o contrário, porque o jornalismo atual ele ficou sério, digamos assim, sério demais, a um ponto em que você trata coisas que você pode extrair uma historinha engraçada ou interessante, como que não se faz mais. Eu vou citar um exemplo, só um exemplo aqui que ocorreu aqui, numa cidade aqui do Rio Grande do Norte. Houve um roubo de um caminhão, uma quadrilha roubou um caminhão no interior, assaltou o caminhão e levou esse caminhão para uma estrada lá qualquer e roubou, era uma carreta imensa, roubou os 72 pneus. Eu não sabia que tinha tanto pneu numa carreta, né? Mas essa quadrilha roubou 72 pneus dessa carreta e foi embora, né? E aí a pessoa que fez a matéria, a televisão, olha, a carreta foi roubada, os ladrões levaram a 72, os 72 pneus, e eles passam isso como se fosse uma coisa normal. Aí eu fiquei imaginando, porra, isso dá uma matéria espetacular. Você imagina a mão de obra que deve ter dado para essa quadrilha tirar esses 72 pneus. Eles devem ter contratado uma equipe de borracheiros para fazer isso, macacos para levantar o. Era um tipo da matéria que daria para fazer uma graça bem interessante, seria uma coisa mais leve, né? Eu acho que isso está faltando nos dias de hoje, não tem essa leveza e essa graça que tinha no passado, né? Tá tudo muito Agora, sério, né? os jornais, inclusive, eu acho que pecam, os regionais pecam muito por publicar muitos releases, né, em função das equipes reduzidas e tudo mais. Essa é uma crítica, uma ponderação que eu tenho feito. Existe uma, por exemplo, na Bahia, eu sinto, fazendo jornalismo político, que é uma banalização do release aqui, né? O vereador manda o tal release, o deputado manda o tal release, e todos os sites, todos os jornais publicam isso. Você vê essa banalização do jornalismo, do release no jornalismo político? Sim, com certeza, com certeza. E isso é uma decorrência das transformações que ocorreram nos últimos anos com a fragilização econômica das empresas de comunicação, né? Como se depende muito de propaganda institucional, os jornais, até os donos dos jornais e das mídias acham mais interessante você publicar esse tipo de release do que fazer a matéria crítica, né? E aí junta isso às equipes reduzidas e muitas vezes com muitos estagiários, nada contra estagiário, também fui estagiário. Mas aí as pessoas que não têm muita experiência, às vezes não trocam nem o título do release e nem a abertura, né? Eu recebi alguns releases, mas, confirmava as informações e reescrevia o release que ele me mandavam, né? Mas você vê que tem pouca alteração. Você vê quase que a mesma manchete em todos os jornais de um fato enviado por release, né? Aí realmente não dá. Eu acho que isso diminui a credibilidade dos jornais, né? E dos meios de comunicação, quando você vê um negócio desse. A mesma manchete em todos os jornais. Pô, você vê que tem alguma coisa errada aí, né?
E aí, você como correspondente, você cobria tudo, né? Ou você tinha um foco em política? Como era isso? Não, não, a gente cobria tudo, né? Quando eu entrei na sucursal, tinha 5 repórteres lá que faziam matérias. E nosso trabalho era fazer uma checagem dos fatos do dia. A gente usava muitos jornais locais, né, como pauta, via os assuntos mais relevantes e a partir daí a gente partia para fazer matérias. Eu estava até conversando recentemente com minha mulher, Lenita, sobre aquela época, né? Na sucursal a gente fazia, rapaz, de 3 a 5 matérias por dia. E aí, se você somar isso com 5 repórteres, imagine o volume de material que a gente produzia, né? E como o Estadão tem esse nome porque era um jornal muito grande e existia a Agência Estado, que não se aproveitava no papel, ia para a Agência Estado, a gente conseguia dar vazão para essa quantidade enorme de matérias. E atualmente, quando você trabalha no jornal local, geralmente você recebe uma pauta por dia, né? Quando eu fui para a tarde, era assim, era uma pauta por dia, ou então, no máximo, quando o evento que você ia cobrir tivesse 2 ou 3 pessoas que estivessem no mesmo local, você fazia 2 ou 3 matérias. Mas geralmente você recebia uma matéria por dia, ao passo que o Estadão fazia de 3 a 5 matérias por dia. Se você vê isso diariamente, era um volume muito grande, né? E aí a gente cobria tudo, era jogo de futebol, matéria de economia e política. A política interessava porque é sempre o carro-chefe de um jornal, né? Trata-se de poder, das decisões que vão nortear o país, né? Tem coisas que a presidência decide, o Congresso decide que tem reflexo no dia a dia das pessoas. Aí o Estadão pedia, e os outros jornais do Sul também, né? Pediam que a gente acompanhasse muito a política e ministros que aparecessem na Bahia e o presidente, evidentemente, né? Se o presidente viajasse, a gente ia cobrir o presidente no local onde ele fosse, né? Na Bahia. Qualquer município, a gente ia atrás. Você acha que é mais difícil cobrir política do que trabalhar em outras editorias? Você acabou cobrindo um pouco de tudo. Mas, na verdade, com o tempo acabou se tornando mais perigoso, na verdade, né? Mais perigoso em função de uma prática, né, que substituiu a censura da ditadura, que é o chamado assédio judicial. Qualquer coisinha que você faça que desagrade ou tenha algum empresário ligado a político, ou algum político que cometeu alguma falcatrua, os caras metem um processo contra você, querem lhe processar por alguma coisa. Mesmo você estando com todo o material apuradinho, tudo checado, mesmo assim, quando você contraria alguém, alguns entram com ações só para lhe constranger, levar você junto do juiz, aí você tem que se explicar, coisa e tal. Mas isso aí é um tipo de assédio que acaba amedrontando quem não tem muita coragem de trabalhar. O cara prefere relevar ou passar a matéria para outro um colega ou não fazer. É um tipo de assédio muito sacana, muito escroto que ainda tem aí. Eu recentemente fiz a edição da revista da ABI, que comemorou 93 anos, né? E um dos painéis foi justamente sobre assédio judicial. E o relatório que o Sindicato de Jornalistas apresentou lá é que pelo menos 13 repórteres estão sendo processados ou foram processados nesse esquema de assédio judicial. Por exemplo, grande parte está Isso na sendo Bahia? processado porque. Hein? Isso na Bahia? Aqui na Bahia. É? É, Vai sair na revista. A revista já saiu, quando ela sair online, eu até passo para você um exemplar, mas a revista já foi publicada, está disponível na ABI, né? E grande parte dos processados, das ações, foi provocado pela Operação Faroeste, né? O cara simplesmente publicou que há um esquema de compra de sentença aqui na Justiça Baiana, que foi apurado pelo Ministério Público Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo CNJ, lá com a delação e das pessoas envolvidas e tudo mais. Os repórteres publicaram isso e os envolvidos resolveram meter processo, né? E aí está tramitando, né? Eu acho que isso aí não vai dar em nada. Quando chegar nas segundas instâncias ou terceiras instâncias, isso vai cair como caíram, né?
alguns já caíram. Mas, de qualquer forma, é um assédio judicial. É arriscado por isso, mas ele não tem muita dificuldade, não. Se você entrar na política, você começa a formar suas fontes, você começa a fazer matérias de destaque, e realmente o jornalista acaba se destacando, que trabalha em política, né, em função do que eu lhe falei, política é poder, é o que manda no país, aí você segue em frente e você consegue se destacar na profissão. Aonde eu trabalhei era sempre a editoria que era mais visada pelos repórteres, pelos os caras que estavam começando, os estagiários. Não, eu quero trabalhar em política, porque ele sabe que política dá visibilidade e é um local onde você pode seguir aquela até norma, né, do jornalista que quer mudar o mundo, porque você pode ir atrás dos corruptos, né? Você tem essa função junto com o Ministério Público, você pode exercer essa função de fiscalizador da coisa pública. E você sabe, muitas vezes, os poderes de fiscalização e de punição só se mexem quando você faz uma matéria denunciando certa coisa, né? Colocando a público certas falcatruas. Aí, a partir do que sai na imprensa, o Ministério Público, quem de direito, se acha na obrigação de ir atrás para apurar e ver o que está acontecendo. Eu quero voltar a essa questão do assédio, Biagio, que eu acho interessantíssima, essa pontuação sua, mas eu quero voltar de novo para sua carreira aí. Você pegou então a cobertura aí, você cobriu então um período de que Antônio Carlos Magalhães era o grande líder político da Bahia. Como é que foi cobrir esse período? Não foi não normal. Eu não tenho assim uma, digamos assim, preferência política. Eu acho que a classe política é uma. Nela estão contidos de Lula a Antônio Carlos a Bolsonaro. Não faço assim muita diferença entre de esquerda só tem gente boa e de direita só tem gente ruim. Não, eu acho que tem gente desonesta e gente boa nos dois segmentos. E Antônio Carlos, eu cobri a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa, ele no primeiro governo que ele foi eleito pelo voto, em 1990, se eu não me engano, ele fez aquela restauração do Pelourinho, que foi uma coisa que realmente mudou a cidade, né? Em termos de turismo, né? Ele realmente conseguiu uma restauração que trouxe vida ao Pelourinho, apesar de algumas críticas que sempre ocorrem lá, de que pessoas foram retiradas, coisa e tal, mas aquilo ali realmente serviu para projetar muito mais a cidade, porque estava aos pedaços, né? E depois cobriu os escândalos dele, a quebra do segredo do Senado, painel do Senado, e os grampos daqui, que ele promoveu. As duas coisas. Me dava bem com ele. Não tive nenhum episódio assim de confronto físico, digamos assim, com o Antônio Carlos, mas dava umas porradas que eu sabia e me disseram que ele ficava muito irritado com isso, mas nunca teve assim uma coisa muito de briga, né, entre os dois. E era um cara que tinha interesse em me passar informações em off, né, porque Foi sua ele dava fonte? muita informação. Ele dava muita informação em off. E você tendo um bom relacionamento com uma pessoa poderosa como Antônio Carlos, isso lhe permite, por exemplo, ter acesso a uma matéria que talvez seja uma das mais significativas que eu fiz, que eu presenciei na minha vida, que foi o jantar de Fidel Castro no Palácio de Ondina, né? Graças a esse relacionamento de alguns jornalistas com Antônio Carlos, ele nos convidou para participar de um jantar que ele, Embaçaí e o César Borges ofereceram a Fidel Castro, quando Fidel Castro passou aqui. E permitiu que eu fizesse uma matéria ótima sobre isso, né? O que Fidel Castro comeu, o provador de comida de Fidel Castro que estava lá, que comia tudo antes de Fidel Castro para saber se estava envenenado. Uma matéria bem que o Estadão deu com um grande destaque. E uma entrevista, que é uma coisa rara de você conseguir com Fidel Castro, né? Eu lembro que teve uma conferência, a Cumbre aqui, realizada no governo de Lídice da Mata, acho que anos 90 ou 80, em que Fidel apareceu, participou, e aí organizaram uma entrevista coletiva com Fidel Castro num hotel. Apareceram 1.500 repórteres de todo mundo. Como é que você vai participar da entrevista com 1.500 repórteres e fazer uma pergunta a Fidel? Não dá, né?
E aí, esse jantar permitiu que você chegasse perto e fizesse uma pergunta sobre o pensamento de Fidel que estava acontecendo em Cuba, né? Isso vem desse relacionamento que você mantém com suas fontes, que às vezes é ruim, às vezes é bom e lhe permite esse tipo de coisa, né? Você participar de um evento histórico como esse. Acho o Fidel Castro um ditador, o maior ditador mais longevo da América Latina, coisa e tal, tem muitas críticas, mas não posso deixar de reconhecer que o cara foi uma das principais personagens do século XX, né? E você fazer uma entrevista com ele aqui em Salvador é uma coisa extraordinária jornalisticamente. Foi algo marcante na sua carreira, né? Exatamente, bem marcante. Talvez tenha sido a personalidade mais famosa que eu entrevistei. Embora eu já tenha entrevistado Harrison Ford, todos os presidentes depois de Sarney, mas internacional, sem dúvida, ele foi o principal, né? Você sentiu que trabalhando no Estadão a pressão política era menor? Ah, com certeza. Ali não tinha problema de segurar a matéria ou amenizar. O Jornal Nacional tem essa característica, né? Ele tem um poder político e econômico que o permite ficar imune a esse tipo de pressão. Não digo que não tem, acho que tem. Mas, se eu não me engano, foi Otávio Frias que falou certa feita que os três únicos jornais que estavam imunes a pressões políticas eram justamente Estadão, Globo e a Folha, porque não dependiam de verbas federais para sobreviver. Naquela época que ele falou isso, anos 90, coisa e tal. Eu não sei se hoje continua nessa situação, mas eu tenho a impressão que sim, eles conseguiriam sobreviver a despeito das verbas federais, propagandas institucionais. Então, esses seriam os três jornais mais livres, digamos assim, e de pressões no país, os três grandes jornais. Como é que deve ser essa relação com as fontes, Biagio? E como é que você acha que deve ser a questão do off? Hoje já fora da faculdade, né? Eu percebo que pouco se discutiu na faculdade essa questão do off. E no jornalismo político a gente lida muito com isso do off. Como é que você vê isso? É um caminho de duas vias, né? Você precisa das matérias de bastidores, por um lado, e quem lhe passa off tem interesse de divulgar, sem divulgar o nome, de certas informações privilegiadas que ele tem, né? É uma coisa a se cultivar. Tem certos repórteres, alguns repórteres utilizam muito o off, né? E eles, na verdade, também são procurados por essas fontes para passar esses offs, porque sabe que o cara fazendo esse tipo de matéria vai repercutir e tem credibilidade. Então, é uma coisa bem assim, interessante em termos de você trabalhar com dois poderes, pelo menos, o judiciário e executivo, onde a transparência não é muito grande, é muito opaca, na verdade. O legislativo não, o legislativo é o poder que toma mais porrada, é o mais aberto, né? Você Você acha que é pode mais transparente? até. Hein? Você acha que é mais transparente o legislativo? Pois é, porque o legislativo, eles são. Divulgam, né? Precisam divulgar todos os gastos que eles fazem lá, né? Tem uma série de privilégios e usam sempre a justificativa. Não, isso está na lei. Embora seja imoral, está na lei, mas eles fazem. Eles podem gastar com gasolina, com festas, com um monte de coisa, mas eles têm que colocar a nota fiscal lá no portal da Câmara e do Senado. Em relação a isso, é um poder bem transparente. As falcatruas que os deputados fazem por baixo do pano, aí é outra coisa. Aí você tem que ir atrás para descobrir, né? Mas em relação ao poder judiciário, você não consegue nada do poder judiciário, né? A menos que alguém, como ocorreu na Operação Faroeste, delate que recebeu dinheiro para dar certas sentenças e que existe um grupo que faz isso, né? Tem que ser alguém de dentro. Do governo federal também. O governo federal, o governo estadual, se há pessoas insatisfeitas que sabem de alguma coisa e querem passar em off, isso vai chegar ao jornalista que o cara confia, né? Ou que o cara acha que tem credibilidade. Tem muita nota que sai em colunas famosas nessa linha, né? Em off, mas a pessoa sabendo que aquilo ali ocorreu, né? Que é uma verdade. Aí você sai do Estadão e vai para o A Tarde de 2006, não é isso? Isso, exatamente.
Por que o Estadão resolveu acabar com o correspondente? Qual foi o Não, motivo? eles fizeram, era eles são um passaralho, né? Deram uma enxugada lá em um monte de repórteres. E eu fui um deles. Saiu gente de cidades do interior de São Paulo, muita gente também das sucursais do Rio e de Brasília. Foi um enxugamento de despesas, né? Eu saí de lá e no mesmo ano eu fui convidado para trabalhar no Jornal à Tarde. E o Era seu um foco? ano de eleição a Aham. eleição que Jacques Wagner ganhou, 2006, foi 2006, né? Isso, Acho que foi isso. 2006. E eu fui convidado para ser coordenador lá da coordenadoria de eleições do à tarde. Mas não atuando só como coordenador, atuando como editor e repórter, que eu sei fazer mais. Sim. E como é que é essa passagem para o Atlético? O que você acha que foi mais marcante? Aconteceu uma coisa curiosa. Eu era conhecido mais fora da Bahia do que dentro da Bahia. Eu digo, não só em termos de público, mas em termos da sociedade civil no geral, as instituições, coisa e tal. Eu lembro que uma das idas para São Paulo, dos treinamentos lá, das reuniões que faziam lá com os correspondentes. Eu peguei um táxi e conversa vai, conversa bem. O cara era baiano, o motorista de táxi. E ele disse, olha, eu trabalho no Estadão, eu sou correspondente. Você, pô, ele conhecia meu nome, sabia, porque ele lia as matérias do Estadão sobre a Bahia e ele via meu nome. Foi o único caso assim que eu descobri, eu soube que alguém lá em São Paulo me conhecia, né? Mas quando eu fui para a tarde, não. À tarde, depois das matérias que eu fazia, eu passei a ser conhecido em todo o estado, né? Em função do alcance do jornal, da editoria, que era uma editoria importante, e do tipo de matéria que eu fazia, né? O colega meu, Adilson, dizia isso, né? O Adilson Borges, o editor lá de política. Rapaz, você só passou a ser conhecido agora, ninguém me conhecia, não, pô. À tarde tem esse poder, a mídia local tem esse poder regional. Você acaba sendo pessoa assim, quase que um amigo dos leitores, né? Porque o cara tá lendo você todo dia, sabe do tipo de matéria que você faz. Eu fazia muita matéria sobre improbidade administrativa, e aí você acaba sendo conhecido e acontece uma coisa bem curiosa. As pessoas começam também a lhe passar informações. Eu tenho uma matéria aqui, mas eu gostaria que você fizesse, e não outro repórter, porque o cara já lhe conhece, coisa e tal, sabe do seu estilo, sabe o que você faz, que você é sério, coisa e tal. E aí acontecia isso, né? Houve esse reconhecimento regional, embora eu tenha feito desagradado muita gente, certamente, porque eu fazia cada matéria que era pau puro, né? Em certos personagens, né? Mas eles acabavam convivendo e eu sempre dizia, rapaz, me apresente alguma coisa positiva para eu fazer. Você não sabe como o jornalista gosta de fazer matéria positiva, você tem que me mostrar alguma coisa positiva, pô. Como é É. que eu vou publicar uma bobagem por exemplo, uma medalha honorífica que a Câmara Municipal a Assembleia dá para alguém, um prêmio desse? Isso aí não dá matéria. Se você quiser que eu faça matéria para você, apresente uma proposta interessante que seja um benefício para a sociedade, aí eu faço uma boa mesmo. Aí, em 2006, você já era editor aí de cobrindo política, né? Essa eleição de 2006 com o Wagner vitorioso foi a sua mais marcante? E você esperava esse resultado de Wagner? Não esperava não. Para mim realmente foi uma surpresa. Não foi marcante não. Toda eleição tem uma história, né? Quer dizer, politicamente foi marcante porque ele quebrou o ciclo do carlismo, né? Ele conseguiu eleger contra era o principal líder da Bahia, que era Antônio Carlos Magalhães. Mas nessa época, Antônio Carlos já estava super fragilizado com todos os escândalos em que ele se meteu, né? Muita gente do grupo político dele tinha abandonado o barco carlista e migrado para a candidatura de Wagner, que é um político muito experiente, já era nessa época. E ele conseguiu também, com a projeção que Lula teve como presidente e o apoio que Lula sempre teve dos baianos, conseguiu essa eleição. Mas mesmo assim foi uma surpresa em função das pesquisas. Eram pesquisas que mostravam que Paulo Souto ia ganhar no primeiro turno e ele perdeu no primeiro turno, né? E isso foi bem surpreendente. Aí você tem que depois tentar explicar o que aconteceu, embora a eleição seja muito difícil você explicar, mas eu acredito que a partir dessa ruptura, né,
de Wagner na política baiana, que fez com que o carlismo perdesse e não recuperasse mais o Estado, me pareceu que Wagner e o PT herdou todo o esquema político que existia no interior a favor de Antônio Carlos. Eu acho que cabos eleitorais, lideranças políticas, todas resolveram migrar para o campo petista, né? E os partidos coligados ao PT a partir daí, porque Lula estava na presidência, enfim, tem uma série de interesses que levam a liderança política do interior a migrar para um grupo que ele acha que pode conseguir mais verbas para o município e tal. E aí, ao longo, você percebe que nas eleições estaduais, sempre o PT ganha, mas perde nos grandes municípios. Ele inverteu o que existia antes. Antes, a oposição ganhava nos municípios grandes, digamos, a esquerda ganhava nos municípios na capital e nos municípios grandes, e perdia no interior em função dos esquemas das lideranças, dos coronéis no interior. A coisa mudou quando Wagner se elegeu governador e o PT virou hegemônico, atraindo essas lideranças todas, né? Lideranças, cabos eleitorais e tudo mais, e também distribuindo verbos pelo interior, que é uma coisa bem marcante numa eleição, uma coisa que tem um significado, tem um peso muito importante nas eleições. Ainda existe, eu não estou acusando ninguém, mas ainda existe muita compra de votos no interior. Para você derrubar alguém que está no poder, dá muito trabalho, viu? Porque o que se distribui de verba não é fácil, não. E tem algumas histórias bem curiosas que eu já vi, vou contar só uma. É o seguinte, foi na época do procurador, não sei se você trabalhou com ele, na sua época que se fazia política, o procurador regional eleitoral, Sidney Madruga, que era um cara super rígido, aquele cara que jogava duro, não queria saber. Se visse irregularidade, ele jogava duro. E eu fazia muita matéria com ele, era uma fonte minha, ele me passava algumas informações curiosas que chegavam lá do interior sobre as eleições, né? E uma dessas foi uma denúncia de um grupo de cabos eleitorais de um município que eu não me lembro, que reclamou ao Ministério Público Eleitoral que vendeu voto, mas o cara que se elegeu não pagou a eles. Quer dizer, eles votaram e o cara deu calote, pô. Aí o procurador não sabia o que ele ia fazer. Se ele processava o candidato que se elegeu ou se ele processava os caras que venderam o voto e confessaram. Houve uma vez também, uma ocasião que eu estava voltando do interior de ônibus, né? Era na região de Tucano, ele ainda trabalhava lá como médica da família, foi uma dessas idas que eu fui lá visitá-la e voltei de ônibus. E no ônibus havia uma conversa de um grupo lá também bem clara sobre compra de voto. Ah, fulano, como é que tá lá era um local chamado Encruzilhada, lá na região. Como é que lá na Encruzilhada? O cara apareceu lá para comprar os votos da gente, mas tava muito barato, a gente botou um preço alto, aí depois de um certo tempo ele aceitou. Quer dizer, existe muita compra de voto nas eleições. O Ministério Público Eleitoral não parece não ter as ferramentas para apurar esse tipo de coisa, ou talvez não tenha interesse, né, já que vai mexer com gente poderosa, eu não sei. Eu sei que é uma coisa que existia ainda nas eleições da velha República, aquela compra de voto, eleição fraudada e tudo mais, que ainda existem resquícios disso no interior. Agora é mais difícil com essa urna eletrônica, mas ainda existe muito desse tipo de coisa. Isso talvez explicasse por que grandes lideranças do interior regionais migraram para um segmento político que é totalmente antagônico ao que eles apoiavam em eleições passadas, né? Enfim, só um exemplo. Agora você estava falando de pesquisas aí. Você acha que, agora a gente viu na eleição de 2022, que de novo o PT surpreendeu, venceu ali com Jerônimo, e a imprensa dava muito na ideia de que a Semineto poderia ganhar essa eleição. Você acha que o jornalista não sabe ler pesquisa? Qual a análise que você faz disso? Não sabe, agora a gente sempre desconfia que a pesquisa é feita para beneficiar, digamos assim, algum candidato, né? Passa essa impressão. Lá no À Tarde, a gente fez muita matéria sobre isso, sobre análise de pesquisa. E tinha um cara que era um sujeito que era um entendido em pesquisa, né, cientificamente, e ele explicava ponto por ponto o que é que estava errado na pesquisa. Olha, eles não consideraram isso,
não consideraram aquilo, a margem de erro com esse número de pessoas entrevistadas tá diferente, isso vai dar distorção. A gente fez algumas matérias completas sobre isso, então a gente sempre desconfia de que tem alguma coisa errada com as pesquisas, né? E o erro delas acaba até corroborando com esse tipo de coisa. Eu não sei, talvez cada eleição é uma história, uma eleição é uma coisa muito complexa. Talvez muitos eleitores queiram esconder o voto que vai dar, né, dizendo o contrário, né, e isso dá algum tipo de distorção. Então, agora, toda eleição na Bahia com o PT, com essa estrutura que o PT conseguiu formar no interior, vai ser difícil ele ser derrotado, a menos que aconteça alguma coisa mais específica, né, ou mais forte que determine esse tipo de um resultado diferente, né? Não sei, o PT como carlismo era hegemônico no interior. E eu acho difícil você se contrapor a esse tipo de estrutura que eles têm lá, né? Eu sempre dizia, comentava lá na tarde, não, o PT tem governadores, tem gestores que não são assim muito bons, né? Tem uma série de erros, cometem uma série de erros e alguns pecados, mas em termos de eleição, o partido é espetacular. Pelo menos na Bahia, ele realmente conseguiu a fórmula de ganhar as eleições estaduais, né? Da capital, não. Da capital é mais complicado, porque, não sei, são características diferentes da eleição do interior. Mas quando você olha o estado todo, o PT realmente mata a pau. Agora, tem se feito depois agora, né, depois de que o Supremo julgou e tal, muitas análises sobre a Lava Jato. E o que eu percebia na cobertura da Lava Jato, principalmente na cobertura local, é que a gente ia muito na onda da imprensa nacional, reproduzia o que a imprensa nacional publicava. Qual é a crítica e a análise que você faz dessa cobertura da Lava Jato, tanto pela imprensa nacional quanto da imprensa local, Biagio? Então, a imprensa local reproduzia o material das agências do sul do país, dos grandes jornais, né? É por isso que o noticiário era parecido, né? Como era uma coisa que acontecia no Paraná, em Brasília, caberia o jornal apenas a publicar esse material que veio de lá. A gente nunca mandava uma equipe, né? Embora tem muitas pessoas envolvidas na Lava Jato na Bahia, mas nunca se fez assim uma força-tarefa de imprensa em nível local para você fazer matérias, série de matérias sobre os escândalos que ocorreram aqui, né? Então, aqui se foi muito reproduzindo o que se vinha das agências de notícias de lá. Eu acho que a gente deveria ter feito muita coisa em relação ao Odebrecht, ao OAS, que são empresas locais, e as pessoas que foram envolvidas nesse escândalo, mas eu tenho a impressão que se fez pouca coisa. Eu lembro que a gente fez muitas matérias sobre a reforma da Fonte Nova, que também entrou no radar lá do pessoal. Descobriram um monte de coisa sobre preço e tudo mais. O Tribunal de Contas do Estado indicou lá sobrepreço, superfaturamento. Inclusive a Itaipava, né, entrou nesse esquema lá. Eles tinham. Eu não tenho muitos detalhes sobre isso, não, porque eu não lembro de muitos detalhes. Mas a gente fez muita coisa em relação a isso, mas isso não avançou aqui, né? Em função, não sei, acabou não avançando aqui. Eu lembro que eu tinha o Ministério Público às vezes convidava a imprensa para fazer uma espécie de balanço do trabalho deles lá, né? E eu fui num desses balanços. E aí o Ministério Público Federal ou foi estadual? Acho que foi federal. Aí eles mostraram lá gráficos, olha, a gente denunciou 300 prefeitos, 500 presidentes de câmaras de vereadores, aí quando você abriu para a pergunta, eu perguntei, vem cá, não era melhor vocês fazerem, por exemplo, irem atrás de algum peixe graúdo, porque vocês mostraram aí piabinhas, peixes miúdos, né? Aí até citei, por que que esse lance, por exemplo, da Fonte Nova, que se descobriu lá um grande esquema de desvio de dinheiro, por que é que porque aí vocês dariam um exemplo, né? Porque você apurar caixa de fósforos comprado a mais e clipes comprado a mais é uma coisa que
não é muito relevante, mas se você fosse, por exemplo, atrás de um caso grande como a Fonte Nova, talvez isso desse uma ideia melhor de que vocês estão realmente preocupados, né, com a coisa pública. Aí disseram, "Ah, não, porque é muito mais difícil você apurar quando se trata de gente graúda, coisa e tal." Pô, então, realmente, aí não tem jeito, não. Realmente não tem jeito, você tem que Se jogar a o toalha. público não consegue, né? Pois é, não consegue. Mas tem que conseguir, pô. Tem que conseguir. Então, fecha o Ministério Público. É, é. Mas você acha que o jornalismo hoje é menos investigativo na Bahia do Sim, eu que... acho que sim. Total. Realmente eu vejo pouquíssima coisa de matérias investigativas aqui. Eu acho que é isso em função, né, da redução das redações. Eu não tô querendo me gabar, não, mas a última grande editoria de política que tinha foi o da Tarde, né? Aquela equipe que a gente tinha lá, que era uma equipe extraordinária. Trabalhei com grandes jornalistas e futuros promissores, né? Patrícia França, Regina Buquique, Adilson Borges. Você chegou a trabalhar na tarde? Você Sim, chegou a não, passar lá não. pela. Não passei pela tarde. Eu me lembro vagamente de você por lá, rapaz. No online, não Não, passou, não, né? não passei, não. E tinha uma turma de veteranos que tinha muitas fontes, né? Pessoas que tinham trabalhado, inclusive em mídia nacional, como Patrícia França trabalhou na EBN e acho que na Gazeta Mercantil também, não me recordo. E tinha um grupo de novatos que estava chegando da faculdade, assim, com uma gana muito grande de trabalhar em política. E eu me lembro, pelo menos, na nossa editoria, o Pitombo, né, João Pedro Sim, Pitombo, da Folha, que se tornou depois correspondente da Folha, né? correspondente da Folha, o Valmar Upso, que foi para o Estadão, e meu filho, Aguirre, né, Aguirre Talento, que passou um tempo lá, depois foi para a Folha, para o Globo, e agora está no UOL, né? Como é que você vê Esses essa três, formação desses jornalistas que chegam na redação? Você acha que chegam preparados para cobrir isso? É eu o acho que jogo não, eu dessa acho que eles, formação? não, eles têm muita vontade, e os que se destacam realmente têm um esforço muito grande. Eu lembro lá que a gente orientava demais os mais novos, né? E eu fazia o que fizeram, o que Navarro fazia comigo, né? Por exemplo, a gente fazia matéria sobre algum escândalo, um escândalo daquele, digamos, o Instituto Brasil, que foi um dos grandes escândalos do governo do PT aqui, né? Sim. Desviaram mais de 17 milhões, a coisa não resultou na punição de ninguém. É o que ficou E aí, conhecido quando a como gente fazia mensalinho essa do PT, matéria, né? Ficou conhecido como mensalinho do PT baiano. exatamente, é. Aí o que que a gente fazia? Depois de a gente fez várias matérias. E aí houve um determinado momento em que a gente sempre precisava ouvir os acusados. E aí a gente mandava sempre os novatos e os estagiários, ó, vai ouvir Dalva Selle, vai ouvir não sei quem, vai ouvir não sei quem. E eu lembro que teve um episódio, eu vou contar aqui, que foi assim eu não digo uma sacanagem, mas foi uma vingança nossa, digamos assim, da editoria. Ou então a gente tinha a obrigação de fazer isso. É, o escândalo do Instituto Brasil ocorreu na secretaria desse deputado federal, Afonso Florence, né? Transparência, né? Tinha gente lá da secretaria que já tinha trabalhado no Instituto Brasil, e tinha uma série de ligações, e em todas as etapas de contratação eles foram lenientes. Isso o próprio órgão do governo do estado de vigilância constatou, a AGE, Auditoria Geral do Estado, constatou que realmente houve uma grande falha ali, o que facilitou o desvio. E aí o Afonso Flora, se eu não me engano, no primeiro governo Dilma, ele foi indicado por Wagner para ser o ministro da Desenvolvimento Reforma Agrária. social. Ah, foi. Hein? Desenvolvimento Eu acho agrário, que é a né? Reforma Agrária. E aí organizou-se a entrevista lá, coletiva, onde ele ia ser apresentado como o novo ministro da Reforma Agrária. E aí foi o Valmar que foi fazer essa matéria. Valmar, e quer que eu pergunte? Rapaz, pergunte a ele sobre o Instituto Brasil. Como é que está o escândalo do Instituto Brasil? E aí, dito e feito, chegou lá na entrevista, acabou a entrevista do cara, Valmar perguntando isso. Sim, ministro, e como é que vai resolver o caso lá do Instituto Brasil, o desvio? E aí, no outro dia, o governador, era vaga do governador, puto da vida, foi reclamar. Pô, rapaz, você devia ter deixado passar pelo menos um dia dele ter assumido para tratar desse tipo de assunto.
Aí é esse tipo de coisa que a gente faz, né? Que a gente, apesar de todas as barreiras que às vezes acontecem, a gente consegue ir desviando para um lado para fazer o trabalho que acha que deve ser feito, né? Você estava falando antes de assédio judicial e você sofreu isso, né? De ser Isso. processado e tal. O seu filho chegou a ser condenado, né, à prisão e tal, por Aham, causa daquela apuração do à tarde lá sobre crimes ambientais de isso. construtoras, né? Como é que foi Uhum. isso? Rapaz, foi uma coisa interessante, né? Na verdade, foram oito lá, oito processados. A gente chamavam, fazendo uma paródia com aquele filme de Tarantino, né? Os Oito Odiados. Praticamente todos os repórteres da editoria de política, e mais Levi também, colunista, que publicou umas notas lá, foram processados, levaram a gente à justiça, né? E aí foi isso. É um período bem interessante em termos jornalísticos, porque grande parte das matérias que resultaram naqueles processos a gente fez contra o prefeito João Henrique. As ligações que o prefeito tinha com alguns empresários do ramo imobiliário, coisa e tal, tinha um monte de coisa errada. A mudança do PDDU, aquele esquema do Transcom. Aí a gente fez várias matérias sobre isso. E isso resultou nesses processos, né? É, houve, eu fui chamado por causa de uma nota que eu publiquei na minha coluna, que não foi nem eu que escrevi, foram dois colegas lá, que simplesmente citava que dois empresários que estavam sendo processados pelo Ministério Público tinham entrado num local onde estava o funcionário do governo do Estado que tratava sobre obras públicas. Foi só isso aí, olha, fulano, e tal, fulano e cicrano que estão sendo processados pelo Ministério Público foram visitar o cara que trata de obras públicas do governo Wagner. Por causa disso, o cara meteu um processo lá, mas não, não prosperou. Eu fui inocentado. E teve o caso de Aguirre e de Valmar também, foi bem. Valmar, os caras pediram indenização de 1.500.000, chegou a esse ponto, é o tipo de assédio, né? E aí, aos poucos, isso foi sendo resolvido, e por coincidência, por ironia do destino, o grupo que processou a gente foi o que passou a investir no Jornal à Tarde, né? Passou a dominar o Jornal à Tarde. Essa, inclusive, foi um dos motivos que me fez sair de lá, né? Porque ia ser meio chato. A gente chegou a um ponto de negociar que esses processos fossem retirados, né? E aí isso não ocorreu, e eu achei que não seria conveniente você encontrar no corredor com um cara que processou você, processou seu filho, seu colega, aí realmente não dá para ficar mais lá. Foi aí quando eu aceitei ir trabalhar como coordenador de comunicação em Camaçari. A minha saída de lá se deu basicamente isso. Para a gente ir para o encerramento, o que é que você acha que o jornalismo político brasileiro no Brasil tem que melhorar? É uma Rapaz, é difícil dizer, responder isso aí. Mas deixa eu Eu, te perguntar é, uma coisa esse, antes, deixa eu te perguntar uma coisa antes. O impeachment de Dilma, como é que você viu essa cobertura? Você acha que a imprensa agiu corretamente? Deveria ter feito outro tipo de cobertura? Qual a crítica que você faz antes dessa pergunta sobre o que deve melhorar no jornalismo brasileiro? mas o problema de Dilma é que ela tava fazendo uma gestão muito ruim, né? Ela certamente foi empichada em função do conjunto da obra, né? Isso ficou evidente. Não sei, legalmente eles fizeram o que está previsto na Constituição. Foi o Lewandowski, que era o ministro mais petista que tinha no Supremo, né, que comandou o processo, foi o juiz do processo lá no Congresso, acho que no Senado, se eu não me engano, a segunda etapa foi no Senado, e ela acabou pagando pela primeira vez, em função das pedaladas, o que os outros presidentes também fizeram, que nunca fizeram isso. Mas ali, para acontecer esse tipo de coisa, você tem que ver que é preciso de uma série de fatores. O fato dela ter brigado com o Congresso, o fato de Eduardo Cunha ser um inimigo dela, enfim, o fato dela não ter feito nenhum tipo de composição com o Eduardo Cunha, ela preferiu enfrentar o processo de impeachment do que fazer um acordo com Eduardo Cunha, né? Que Eduardo Cunha queria algum tipo de coisa. Eduardo Cunha sempre quer algum tipo de coisa, né?
Mas a imprensa, eu acho que a imprensa publicou os fatos que ocorreram. Não vejo assim muita. Agora, nesse aspecto, tem uma coisa que talvez interessante que eu gostaria até de ressaltar, que é o seguinte: o fato de Bolsonaro ser a pessoa que é e ter feito o governo que ele fez, totalmente hostil à imprensa, né, fez com que a imprensa torcesse contra ele, né? Lula acabou ganhando a eleição também muito em função desse tipo de noticiário anti-Bolsonaro, né? Houve muita. Eu nem justificaria, mas até entendo isso, né? Agora, e Lula acabou aparecendo como o grande salvador, de fato foi o salvador, porque se Bolsonaro fosse reeleito, seria realmente um desastre para o país, né? Mas aconteceu, até hoje acontece uma coisa que eu acho que já deveria estar menos evidente assim. O noticiário, eu digo, da Rede Globo, é quase todo contra Bolsonaro e quase todo a favor de Lula. E você percebe certos detalhezinhos, né? Que é uma bobagem você atuar da forma que estão atuando. Recentemente saiu uma dessas pesquisas do CAGED dizendo, é só um exemplo, dizendo que no primeiro semestre foram criados no Brasil esse ano, acho que 120 mil empregos. Aí o Jornal Nacional exibiu essa notícia, botou no quadro, primeiro semestre de 2023, 120 mil empregos. E primeiro semestre de 2022, do ano passado, que era o governo Bolsonaro, o dobro desses empregos, 240 mil. A pessoa leu, não sei se foi Bona ou foi Renata, leu, olha, foram criados esse ano, no primeiro semestre, 120 mil empregos. Parou aí, não fez o tipo de comparação. Ela podia dizer, não, é a metade dos que se criou no governo no ano passado. Você quer esculhambar o cara? Você pelo menos explique, né? Olha, no ano passado teve mais empregos do que agora, porque era o final, foi o final da pandemia, a economia estava crescendo, coisa e tal, mas, pô, você fazer uma coisa dessa, aí você percebe que o cara tá sendo enviesado por um lado, né? Eu acho que você precisa ter esse tipo de equilíbrio no noticiário agora, né? Agora que se passou o período mais sombrio aqui do país, o grande risco, né, que a imprensa até mostrou, até hoje mostra que havia o perigo de um golpe, é preciso ter um equilíbrio no noticiário em relação a esses segmentos, apontar os erros dos dois lados, né? Eu acho que a imprensa, no geral, está sendo muito tolerante com o governo Lula, e aí o governo Lula faz coisas que, se fosse Bolsonaro, estariam fazendo um escândalo, né? Eu acho que era preciso de um pouco de equilíbrio em relação a isso, né? Agora, você acha que o jornalismo, de alguma forma, contribuiu para que não houvesse um golpe no país? Porque sempre teve essa ameaça de Bolsonaro, né? Acho que sim. O jornalismo cobriu com detalhes todo o processo, mostrou o que é que ele estava fazendo, todos os atos que ele estava fazendo. E o pior e o melhor de tudo para o jornalismo é que agora estão aparecendo todos os detalhes do que ocorreram, né? Recentemente, por coincidência, a Aguirre derrubou uma matéria que foi super interessante, né? Que é a delação do Cid, dizendo que aquela história, né? Que Bolsonaro apresentou a minuta de golpe para os três integrantes das Forças Armadas Uhum. e E o o do almirante ali. Exército não aceitou, o da Aeronáutica também não, o da Marinha disse que estaria à disposição. É esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho que a imprensa tem que fazer, né? Desvendar esse negócio. Agora, por exemplo, na CPI do 8 de janeiro, ficou claro que o general Gonçalves Dias foi leniente Na durante a invasão. invasão. Ele não fez nada, pô. E aí não dá para você proteger o cara só porque o cara é ligado a Lula, que tem essa áurea, né? Você tem que ter equilíbrio no noticiário em relação a isso. Senão você perde a credibilidade, né? Eu acho que acaba perdendo a credibilidade. Para encerrar, a pergunta que eu fiz lá, o que é que você acha que tem que fazer para melhorar o jornalismo político no Brasil? O que é que deve se fazer para melhorar o jornalismo? Eu não me arvoro a pensar. Eu acho que tem que fazer o feijão com arroz, que sempre se fez. Se fazer matérias boas, matérias bem apuradas e matérias que passem uma credibilidade
para a população. Eu acho que só assim, você fazendo um bom jornalismo, é que você acaba enfrentando ou combatendo as fake news. Se você faz um jornalismo enviesado, um mau jornalismo, você acaba dando força às fake news. E agora, só uma última coisa, eu acho que é uma coisa que melhoraria muito o jornalismo também, em termos econômicos, é se aprovassem essa lei de regulação da internet. Na regulação, não digo censura, mas no ponto específico de pegarem as verbas do Google e das redes sociais e passarem para dividirem, pelo menos, com a grande mídia, porque Os direitos autorais, né? todo o material de Facebook e de redes sociais, o pessoal pega do jornal, que tem uma equipe que paga a essa equipe, gasta dinheiro para produzir o material, e o Google, o Instagram e qualquer pessoa pode reproduzir sem pagar nada. Se o Congresso aprovar essa mudança, eu acho que vai ser um grande avanço para a mídia brasileira. Viajo, maravilhoso bate-papo, viu? Muito, muito, muito obrigado por aceitar esse convite. Espero que a gente possa bater papo outras vezes, viu? Muito obrigado. Ok, Rodrigo, eu que agradeço. Um abraço para você e sucesso para esse seu projeto, hein? Um abração. Repórteres do Poder, o seu podcast sobre os bastidores do jornalismo político brasileiro.